Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo falar sobre alguns fatores que você deve considerar antes de iniciar o seu ano agrícola, antes de iniciar suas atividades na agricultura. Quero falar de 7 fatores que você deve considerar. Antes de iniciarmos, eu quero falar um pouco sobre os riscos na agricultura, né? A gente tem que sempre ter em mente que a atividade agrícola tem uma diferença importante em relação aos outros setores, que ela depende fortemente de recursos naturais e de processos biológicos. As plantas, os animais, os micro-organismos não se comportam com a precisão das máquinas, né? E o clima, muitas vezes, pode ser um agravante. Na agricultura brasileira, estima-se que tem uma perda anual, de acordo com a Embrapa, de 11 bilhões por ano, devido principalmente a fatores climáticos e a falta de gestão aí, das propriedades. Então, a gente tem sempre riscos aí associados à produção agrícola, né? E uma gestão eficiente é importantíssima para que você tenha os resultados adequados. Então, a gente vê que o contexto hoje é de uma agricultura extremamente capitalizada, onde a gente depende de recursos externos, né? Seja defensivos agrícolas, adubos, né? Corretivos. Então, muita coisa que vem externamente e que o investimento para que aconteça atividade é um investimento muito alto. Então, bom, vamos começar a falar desses fatores que vão influenciar, né, o seu processo de decisão ali durante a seleção de culturas, né, e da forma como que você vai conduzir as suas lavouras. Então, a primeira coisa são os fatores climáticos, né? A gente tem que pensar sempre que cada planta tem uma época adequada de cultivo e você respeitar esse calendário de cultivo é muito importante, principalmente por causa da pressão de pragas e doenças. Então, a gente tem uma época certa, por exemplo, de plantar arroz. Se a gente não plantar o arroz em determinada época, se você atrasar aquele plantio, a pressão de pragas ela pode ser muito grande e isso vai comprometer os seus resultados. Então, a gente tem que estar sempre atento ali ao calendário agrícola, né? Hoje a gente consegue achar essas informações fáceis aí sobre a época de plantio. Então, esteja sempre ligado na época de plantio daquela cultura da sua escolha. As condições do solo, né? O cultivo, né, o sistema adequado ali de cultivo, ele vai muito depender do pH do seu solo, né, da fertilidade do seu solo. Então, antes de pensar em um cultivo que possa trazer benefícios, é preciso que a gente pense no solo, né, corrigir o pH do solo, ter uma adubação fosfatada, uma adubação de potássio em níveis adequados para que a gente consiga estar ali produzindo de forma adequada. O terceiro fator é o fator água, né? A gente tem que pensar que na agricultura nada vai funcionar sem água, né? Se a gente não tiver um nível adequado de água, não vai funcionar. Então, se for irrigação, a gente tem que pensar se a nossa condição ali vai ser possível, né, a gente irrigar aquela área, né, não só a questão da água, a questão de energia elétrica, né, o preço que vai ficar ali irrigar. E se a gente trabalha em sequeiro, né, a gente depende de água da chuva, a água que está ali no solo, temos que estar ligado nas condições climáticas aí, né, se tem uma previsão de alguma seca, de algum fator ali externo que pode atrapalhar isso. Então, é sempre importante a gente estar ligado nisso. Só reforçando a questão da irrigação, a gente tem que estar ligado se precisa de o conjunto de bombas, todo o sistema de irrigação, de filtros, né? Se está ali adequado e se aquilo ali não vai comprometer ao longo da cultura, porque em momentos-chave ali vai ser preciso ter água e se não tiver água pode comprometer todo o sistema ali de cultivo. Outra coisa que a gente deve pensar, né, a quarta coisa,
as opções do sistema de cultivo, né? Então, a gente tem a opção de cultivar de forma intercalar, cultivo misto, né? Rotação, etc., né? Um sistema de plantio direto, o mesmo sistema irrigado ou sequeiro. Então, a gente tem que pensar bem qual o melhor sistema de cultivo adequado ali para a nossa propriedade, para a nossa condição. Outra questão importante é a condição econômica, né, dos agricultores, incluindo a propriedade e a terra, né? Então, a gente tem que pensar, será que o que a gente está se propondo a plantar, o que a gente está se propondo a fazer, o tamanho da minha propriedade é adequado para aquilo? Eu tenho uma condição financeira de arcar com os custos daquela produção, né, os recursos adequados, o empréstimo que eu fiz no banco ou o investimento ali, o capital de giro, né, que a minha fazenda tem ali é o adequado. Então temos que sempre pensar nisso. Às vezes você está planejando um cultivo, planejando uma lavoura, que o custo dela é muito mais alto do que você pode pagar. E às vezes a sua propriedade não tem um tamanho suficiente para determinados cultivos. Vamos exemplificar. Hoje a gente vive um momento em que a agricultura, em muitas vezes, ela consegue lucros através da escala, né, da produtividade em escala, em grande volume de produção. E às vezes a propriedade pequena, aquela produção que vai acontecer ali, ela não vai ser rentável, ela não vai se pagar. Então a coisa começa a se pagar a partir do momento que você tem não só uma alta produtividade, mas uma alta produção, né? Então, às vezes, determinados cultivos não são ideais em pequenas propriedades. Então, você tem que ver qual é o cultivo ideal, qual né, as plantas ideais que você deve cultivar ali, qual lavoura ideal para o tamanho da sua propriedade. Outro fator importante que a gente deve estar sempre atento é a disponibilidade de mão de obra e a potencial mecanização do sistema. Então, isso é um grave problema que a gente enfrenta, né? É uma situação complexa, porque a gente vê que existem pessoas desempregadas, um grande número de pessoas desempregadas, e existe uma necessidade de mão de obra muito grande, né? Principalmente no campo. Então, existe essa contradição, né? E muitas vezes a pessoa planeja, né, uma atividade agrícola, né, uma atividade que demanda de mão de obra, e no momento ali, quando chega a colheita, ela não tem mão de obra para executar, né, aquela colheita. Então é uma situação muito difícil, muito complicada. Então a gente tem, por exemplo, na cafeicultura, áreas onde você não consegue mecanizar e que você depende de mão de obra, e às vezes na hora de colher aquele café é um pouco complicado, porque você não consegue a mão de obra suficiente, né? E se você não conseguindo ali a mão de obra suficiente, né, a planta os frutos já passaram do tempo de serem colhidos, né? E aquilo ali vai gerando doenças ali na área. Enfim, é uma série de problemas, né? Então a gente tem que sempre planejar de acordo com a mão de obra disponível e verificar sempre a disponibilidade de mecanização. Então, se a gente vai fazer um plantio, né, exemplificar novamente aqui a cafeicultura, né? Então, às vezes, o espaçamento, temos que sempre pensar no espaçamento ideal para a mecanização, onde ela é possível, né? Mesmo na fruticultura também, a gente tem que sempre estar planejando, pensando na mão de obra e na mecanização. E por último, a demanda de mercado, né? A disponibilidade e a infraestrutura do mercado. Então tem que pensar, será que eu estou numa área, numa região onde eu vou conseguir vender o que eu estou produzindo? Porque a gente vê que existem regiões que têm uma vocação para determinadas culturas, porque já existe toda uma infraestrutura montada ao redor, todo um negócio ali de várias empresas, né? Uma cadeia de empresas que vão atender ali
a demanda do produtor, tanto de insumos quanto na hora da venda. E às vezes determinadas mercadorias não têm um valor adequado em outras regiões, né? Então a gente tem que pensar a demanda de mercado, né? Para onde eu vou escoar aquela minha produção. Eu já vi muito acontecer essa situação com o mercado de madeira, né? A gente vê sempre falar que é um grande negócio, né? Você plantar árvores e madeira, etc. Mas muitas vezes a pessoa planta aquela madeira, demora muitos anos ali, né? Um investimento de longo prazo. E quando ela colhe aquela madeira, ela não consegue comercializar aquela madeira num valor adequado, que ela não encontra os compradores. E a gente deve estar sempre ligado, né? E seja não apenas no mercado de madeira, mas, por exemplo, no mercado de frutas, no mercado de olericultura, né? De hortaliças, de café ou de milho, o que seja, a gente tem que estar sempre pensando para onde vamos comercializar aquela nossa produção. Então é isso, pessoal, alguns aspectos importantes de gestão que a gente deve sempre levar em consideração quando estamos pensando aí na sustentabilidade do nosso negócio e das nossas fazendas. Então fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.